Obrigado pela audiência. Aliás, ontem já com números expressivos, desculpa, tanto no dial quanto no digital. E é exatamente desse jogo de ontem que a gente vai começar a falar, e meio que uma salada do jogo, dos lances, do estádio, da condição oferecida. E ontem, inclusive, depois do jogo, eu até fiz um vídeo no meu Instagram. Você me segue lá? Sigo e assisti, dei audiência lá, viu? Porque, cara, eu não gosto desse lance de ficar fantasiando, sabe? Ai, tudo é muito lindo, tá? É muito lindo. Pro Elton fazer uma matéria especial pra Band, pro jornal Band, que vai ao ar lá em São Paulo pra todo o Brasil, é maravilhoso. Você pegar o Elton, levar pra Tocantinópolis, mostrar todo o perrengue da saída de Imperatriz, estrada, balsa e etc. 4 horas de viagem. 4 horas de viagem, o estádio, uma atração, assim, o maior evento esportivo da história da cidade, foi aquele jogo ontem. Isso é maravilhoso. O estádio modesto, o gramado um pasto, a invasão do gramado depois do jogo, o segurança inclusive abriu o portão para as pessoas invadirem. Adultos e crianças. Aquele fotinho, né, com os jogadores do Atlético. Por que chama fotinho? Eu nunca chamei isso. Eu também não. Então vamos mudar. Aquela fotinha com os jogadores e tal. Mas, cara, honestamente, eu não sou desse de ficar fantasiando. Daqui a pouco eu já sei o que vai sair da boca do Thiago Fernandes. Ai, vocês são muito chatos, vocês reclamam de tudo. O Elton chamou atenção pra uma coisa aqui, que o dia que acontecer, aí a turma toma jeito. Quando o assunto é conforto, ele muda, calma. Só pra me defender, eu jamais defenderia uma várzea dessa. Tá vendo? Ah, muito bem. É várzea. Isso não pode ser um campeonato normal, não pode ser disputado nesse lugar. Você me desculpa. Todo respeito à população de Tocantinópolis, mas o estádio não tem, o estádio não tem a menor capacidade para receber um jogo de Copa do Brasil. Copa do Brasil tem que ser em estádio de Copa do Brasil. E o que muito assusta é a competição que mais paga no Brasil liberar tais situações. Colocar essa competição tão glamurosa em xeque. Porque o Atlético ontem jogou num gramado péssimo e uma outra situação, sem o VAR. Hoje o futebol brasileiro, ele não se vê mais sem o VAR. Você vê o Campeonato Mineiro. Não é mineiro, irmão, é mineiro. Sendo disputado... Mineiro. Sendo disputado... Você torce pro Cruzeiro? Sendo disputado... Cruzeiro, irmão, sendo disputado... Vocês estão irritando o Elton Pronto, sendo disputado sem o VAR, sem a utilização do VAR. O Campeonato Mineiro tem o VAR. Então isso também é uma questão que a CBF tem que colocar no papel. E o estádio que não tem condições, aqui no futebol mineiro, é feita uma avaliação prévia para os gramados terem a liberação. Por que a Copa do Brasil também não dá esse aval para ter essa condição? Ontem o Domênico postou uma foto no seu X, no seu antigo Twitter, mostrando como é o vestiário do lugar. Então, sabe, é um caos total. Após a partida, o Everson deu uma declaração à Rádio Itatiaia, depois da partida, falando a respeito do como que foi o banho dos jogadores. Os jogadores não tomaram banho, eles pegaram água que sobrou para eles beberem durante o tempo que eles estavam ali e tomaram banho com a água mineral. Não é banho, é passar uma água no corpo utilizando água mineral para pegar 4 horas de viagem até Imperatriz novamente, para esse time poder tomar um banho e repousar pensando na viagem de volta. Não pode romantizar isso. Então, daqui a pouco eu vou falar também de mais um jogo que o Hulk resolveu e mais um jogo, inclusive com o gol que ele fez ontem, ele voltou a empatar aquela disputa pessoal com o Neymar, os dois jogadores brasileiros hoje em atividade com maior número de gols, 440 gols para cada. Mas eu quero falar que a CBF ela tem armado uma verdadeira armadilha para os clubes na primeira fase da Copa do Brasil. E aí, não é porque eu estou puxando a sardinha para os clubes grandes, não é nada disso. Vamos lá, vamos colocar as coisas em pratos limpos. O Cruzeiro foi a 2022 no Maranhão, aquele jogo contra o Tum-Tum, o gramado parecendo o tapete lá de casa, que você leva para um lado, leva para o outro quando vai entrar na porta. O ano passado, contra o Souza, não estou justificando a eliminação, mas era um gramado como o gramado de ontem, que o Atlético jogou contra o Tocantinópolis. Sim. Um gramado que, com o tempo seco, ele já não tem condição nenhuma, mínima. E com chuva virou o que virou lá. Enfim, repito, não estou justificando a eliminação. E todos os anos isso tem acontecido, pelo menos para algum clube, para algum dos grandes no Brasil.
Valor, mas a Copa do Brasil, ela é democrática, tudo bem. Eu não tô falando para eliminar o Tocantinópolis. A Federação Tocantinense de Futebol é uma das afiliadas da CBF, sim, que tem muita grana, e ela recebe sim a sua taxa de grana da CBF e precisa notificar o Tocantinópolis, vocês vão receber o jogo contra o Atlético na primeira fase. Hoje o gramado de vocês não reúne condições para que o futebol tenha uma prática mínima. E a iluminação, gente? O que é aquilo? Parecia Resident Evil, o jogo. Você só via sombra dentro do campo. Que coisa horrorosa, sabe? Se vocês não arrumarem isso aqui, vocês vão ter que jogar a 300, 400 quilômetros. E a Federação Tocantinense vai ajudá-los. Ponto, cara. Facilita. Outra coisa que é absurda, não ter VAR nessa primeira fase da CBF. Eu repito, é uma armadilha que tem sido armada. O Marcelo... E aí, sabe o que eles fazem? Eu vou colocar vocês no pior lugar que não tenha condições e o pior árbitro. Se torna uma espécie de UFC, só que sem regras. É isso que a CBF tem feito todos os anos no futebol. O Marcelo de Lima Henrique, em 2022, ele quase complicou uma classificação do Cruzeiro no jogo contra o Remo. O Cruzeiro perdeu de 2-1, arbitragem péssima, mesma coisa, sem VAR, só tem VRAL, que é o desejo dele. Na verdade, na volta o Cruzeiro ganha e passa nos pênaltis. E outra coisa, pra finalizar, eu fico, assim, eu acho que o Cuca perdeu uma grande oportunidade de falar diferente do que ele falou. Isso não tem que ser romantizado. Nem pode. Romantizou, isso é raiz, dá valor. Não, Cuca. Mas eu acho que aquilo ali ele ironizou. Não, mas, HG, eu acho que ironizou, porque ele tava muito pistola. Cara, então, fala a real, porque não é legal. Pro Tocantinense, Tocantinópolis, se fosse eliminado, era uma eliminação esperada. Pro Atlético, cara, ia arrebentar com o ano. E outra, o estado do gramado, o que significa você perder um jogador ali naquele gramado, cara? É inadmissível, bicho. É isso. É inadmissível, essa discussão, eu acho que os jogadores, inclusive que os ontem começaram... têm que dar um soco na mesa, HG. O ano que vem não pode ser assim, Mas eu acho que ontem foi uma ótima oportunidade para que jogadores que estiveram em campo contra o Tocantinópolis se manifestassem sobre... Tá, tudo bem. E isso aqui. Sobre o gramado sintético? Porque é o seguinte, é óbvio que no Atlético ninguém vai se manifestar, mas por outro lado, uma cutucada na CBF, como o Valu tá dando aqui agora, acho que valeria a pena. Porque é o seguinte, eu e Elton somos de Divinópolis e o Elton estava na Rede Globo na oportunidade e eu na Rádio Minas. As vistorias no Farião para liberação do Guarani para disputar o Campeonato Mineiro era de uma burocracia. E eles travavam a liberação do Farião por causa de hidrante. Tinha que ter saída aqui, saída colar o gramado e tal, iluminação. E por isso o Guarani não jogava à noite, porque até então não tinha uma iluminação de qualidade. Era uma burocracia da Federação Mineira com o estádio para liberar, para receber lá ou Atlético, ou Cruzeiro, ou América, ou não dois dos três. Né? Não Sim, tá certo, mas tem que ser assim da CBF. Vai ao encontro do que o Valu acabou de dizer. A Federação Mineira tinha cuidado, um cuidado mínimo, de que, o estádio pode até ser modesto, mas a qualidade do gramado tem que ser de razoável para boa para receber o espetáculo, né? Então você tinha problemas aqui no Castor Cifuentes, que o gramado tinha uns cinco tipos de grama. Você tá sendo até bonzinho, tinha um tanto. E lá no Farião tinha um lado do gramado que era um brejinho, mas que o gramado não era desgraçado. Tinha um morrinho ali no meio campo e tal, mas não era desgraçado. Agora, isso que os caras jogaram ontem, valendo 1.800.000, que era a classificação. Isso. No total, o Atlético recebeu 3 milhões, né? Quase 3, mais de 3 milhões. Quase mais de 3 milhões. É 1,5 pela classificação e 1,8 pela participação. Então não entra na minha cabeça isso aí que o Valu disse. Você liberar para jogar no estádio daquele, com todas essas dificuldades, não colocar VAR, não cobrar um gramado de qualidade e não ter iluminação, não ter luz, depois não ter água, depois não ter água, depois ter luz, e depois ainda abrir o portão pra torcida invadir o gramado. Aí pra tirar fotinha. Exatamente. O destaque do Elton aqui. O dia que um jogador tomar uma espetada de um torcedor ali, já era. Esse movimento tem que ser feito dos clubes. A CBF ela não vai se coçar. Os clubes são os responsáveis. É um absurdo o que eu vou falar, mas o ano que vem, Atlético, Cruzeiro, América, se caírem numa dessa,
tem que tentar dar um jeito de olhar o lugar e falar na CBF, ó, esse lugar não reúne as condições. Eles não deveriam precisar de fazer esse trabalho. Só que a CBF, cara, e era muito fácil de resolver, não precisa de sair ninguém do Rio de Janeiro, é só fazer uma chamada com alguém da federação. Mas sabe por quê que ninguém quer trabalhar? Porque ninguém de nenhuma federação trabalha. E é seguindo exatamente o exemplo da CBF. Em nenhuma das federações se trabalha. Só se quer arrecadar. Só se quer. Eu tenho certeza, a federação ontem mordeu legal na renda do jogo. Deve ter colocado o ingresso lá para as cucuias, num gramado que, pelo amor de Deus, o campo do Beira-Rio, onde eu joguei até 2016 amador, é muito melhor do que aquele gramado. Mas é muito melhor. Cara, isso causa indignação. Eu tô assim porque já tomei uns socos na cabeça hoje, voltei a fazer boxe. Aliás, um abraço, professor Ortega, e um abraço lá pro pessoal da Okami. Você tá praticando boxe, voltou, e o Thiago Fernandes também. Eu toparia uma luta entre vocês dois. Eu também. Mas eu acho que ele tem que melhorar muito pra gente falar que vai ter uma luta entre a gente. Deixa eu te falar um negócio. No programa. Eu topo e não ligo de apanhar, não. Só que o patrocinador precisa pagar caro por isso. Ah, sim, né, Thiago? A gente não se importa, a gente não importa de se envolver com altas cifras. Pode bater à vontade. Já tá se sentindo o Mike Tyson, Alô, promoters. Quer fazer uma grande luta valendo milhões. Alô, promoters. Os dois praticantes de boxe. Não é boxe, meu filho. Não é pra isso que você tá falando. Não, pega essa luta. Tá. Desculpa. Só uma coisa, HG. Ontem, a única coisa boa do gramado é que me matou saudade da casa da minha avó. Tinha uma grama lá na frente, bonita pra caramba, cada vovó Loriana, falecida vovó Loriana, saudosa vovó Loriana. Era apaixonado com a veinha. E aí, quando o jardineiro não ia, ficava daquele jeito, o gramado. E eu me jogava no gramado, no auge dos meus 10, 11 anos, porque eu saía pinicando, chutava a bola na parede, depois pulava fingindo que era o goleiro. Então me matou saudade da minha avó. A única coisa boa do jogo de ontem em relação ao gramado. Você lembra que ontem, durante o programa, nos Donos da Bola, eu peguei e falei assim, eu procurei algumas imagens sobre o gramado. Uma eu vi de longe, estava parecendo que estava boa. Outra, eu me preocupei pela altura do gramado, que me lembrou patrocínio. O Atlético jogou na temporada passada, mas jogando é pior que o de patrocínio. É pior do que o de patrocínio. E assim, olha só, uma coisa que é importante, o torcedor que se preocupou ontem com o jogo do Atlético, cara, num gramado normal, é que eu achei que o gramado fosse normal, eu achei que tinha mínimo cuidado da CBF. Eu lembro de outras fases, por exemplo, eu lembro da fase do Cruzeiro no ano passado, só que eu lembro que choveu muito no dia. Mas o gramado era ruim. O gramado era ruim, mas a chuva acho que piorou. Ela piora, agrava a situação do gramado. Deixou impraticável, exato. Então assim, eu lembro de outros gramados que talvez a chuva, talvez um momento diferente tinha feito gramado. Mas, gente do céu, que gramado horroroso, que coisa ridícula. E eu acho que o Atlético ontem, enfrentando esse time, o Tocantinópolis, num gramado minimamente decente, seria uns 7, 8. Eu ia errar o placar. O time é muito ruim, cara. Não, inclusive o Cuca, depois do jogo, eu reafirmo, tá? Eu acho que o Cuca perdeu uma oportunidade, sim, de meter uma real, mas eu acho que ele foi muito irônico. Aquele negócio, mas tudo bem, é raiz, né? Isso é bom pra aprender. Eu acho que aquilo ali não era um lance de que, nossa, estamos curtindo demais isso aqui. Mas eu também acho que ele poderia ter sido mais direto, porque não dá pra ficar mandando recado. Ser mais claro. Mas eu notei que o Cuca tava pistola no momento da entrevista. Mas muito. Repara no semblante, cara. Não era um semblante de um cara que tá, nossa, tudo, tipo, fantasiando mesmo o negócio. Eu senti ele desgastado. Eu senti ele assim... você não ter... Sabe, eu até brinquei ontem no vídeo, imagina a zamba dentro do ônibus. Cara, mas os caras correram, aí o cara quer sair, tomar um banho... spray, né, HG? Bom ar, né? Então assim, senão não tem jeito não dá, cara. Agora inventaram um de banheiro, que é muito bom. Depois eu vou te falar o nome, que eu não vou falar não, porque eu já falei uma, não vou falar outro não. Então é o seguinte, quando eu falei aqui da manifestação dos jogadores ontem, não é que eu seja a favor do gramado sintético, não, mas aí se os jogadores do Atlético entram em campo e dizem assim, olha, vocês estão reclamando do sintético, mas olha isso aqui que nós estamos jogando. Lá não é gramado, né? Não é gramado. Aliás, falando parecia uma grande horta. Falando nessa questão envolvendo gramado sintético, já que o assunto está tratando de Atlético aqui, eu recebi, inclusive, aqui do Cássio Arregui agora, na questão do manifesto dos jogadores contra o gramado sintético, e ontem, inclusive, o Atlético se posicionou numa nota, né? Para quem, inclusive, procurou o clube, não publicou nas mídias sociais
mas destacou que, referente às publicações realizadas por alguns atletas a respeito da utilização de gramados artificiais no Brasil, o Atlético informa que o clube respeita a opinião desses atletas, porém ressalta que não há estudos científicos que comprovem aumento de risco de lesões em gramados artificiais. O gramado sintético que está sendo implementado na Arena MRV é o Quality Pro Stadium, que possui a autenticação da FIFA Quality Pro, a mais alta certificação mundial para gramados sintéticos de futebol. O Atlético reforça a necessidade de um amplo debate sobre a qualidade dos gramados no Brasil, sejam eles naturais ou sintéticos, para que o produto de futebol seja cada vez mais valorizado. É um posicionamento pro forma, mas acaba tendo sentido e sendo necessário, porque de fato não há nenhum estudo científico. O que pega que onde esses grandes jogadores que se posicionaram ontem, por onde eles passaram, sempre gramados naturais. Em locais onde, sinceramente, tem menos sol, já que muita gente coloca no sol a culpa, né? Tem muito menos sol e a qualidade do gramado é bem superior. Então, acho que vale toda essa discussão, eu, sinceramente, não tenho... sou meio Glória Pires, assim, pra opinar, porque eu não tenho o menor conhecimento pra opinar. Mas a gente eu sempre joguei em solo sintético nas peladinhas, mas eu não sou atleta, pelada é diferente. Outro futebol de alto nível em gramado sintético, porque eu sinceramente não sei. Porque quando a gente fala sintético, remete na cabeça de muitos torcedores aquele gramado que você vê em quadra society aí. Não é muito diferente. Aliás, o do Palmeiras é aquele, né? Muito pior. Não é. Sem essa. Aquele lá era o... bom o piso do Palmeiras? Não. Ele pode ser ruim em relação aos demais, mas não é daquele nível. Tem um lá na Andradas, perto de casa, que é melhor. O Palmeiras... Pompeia? Perto do Pompeia. O Palmeiras passou por esse problema, teve esse questionamento, teve a mudança do gramado sintético, mas é muito longe daquilo que a gente viu. Eu tô só explicando pro torcedor que não é aquilo que você vê dentro das quadras. Até o do São Luís, no Rio Grande do Sul, era desse jeito e eles tiveram que mudar. Acho que é São José, que pegava muito calor, e ficava muito quente, estava sendo insuportável para os jogadores jogar naquele gramado sintético realmente, então teve que ter uma mudança. Com esses gramados não tem essa absorção de calor, é muito diferente, tem grama real dentro do processo. Do Corinthians é um exemplo assim, né? Absurdo. É a grama sintética por baixo da natural do Corinthians. Né? E não tem, como você estava falando, não tem nenhum levantamento científico oficial que comprove que a quantidade de lesões é referente ao problema do gramado sintético. Por quê? Quando um jogador se lesiona, nem sempre a lesão ela é ocasionada naquele instante. Ela pode ter vindo de um acúmulo que foi gerado aquele jogador chegar no staff do momento. As últimas lesões, as mais recentes que nós tivemos aqui no futebol mineiro, nós podemos... João Marcelo foi no Mineirão. No Mineirão. Né? João Marcelo, das mais recentes. Então não, você pegar as duas musculares do Atlético... A do Arana foi no Mineirão? Que tirou ele da Copa? Foi. Mineirão. Foi no Mineirão. A do Rubens foi na Arena MRV. Mas é uma entrada também, assim, né? E também teve movimento de outro atleta. A do Arana é diferente de qualquer outra. O João Marcelo eu acho que tem a ver com o gramado. Do João Marcelo, sim. A do Rubens, como é que foi? A do Rubens também tinha um jogador na jogada, então não dá pra eu cravar que o pé dele ficou fixo. Verdade. Tem um outro jogador na Então as que tiveram, as que foram, que o atleta se machucou sozinho ali num lance de acesso, de contato só com o gramado. João Marcelo, o Caio Maia lá em Orlando, mas não é Brasil, mas é gramado natural. Orlando. Mas o gramado lá é bom, hein? Lá em Orlando é bom? É bom. Eu achei bom. Eu tava lá vendo o jogo, cara, bom mesmo. Então, e o lugar que o Atlético treinava também, você chegou a ter acesso? Muito bom. Então, natural também. O gramado aliás, do lugar que o Atlético treinava era o CT do Orlando City. Aliás, custou $2 milhões, um CT de última geração. Mas o gramado, excelente. Excelente. Pois é. Eu não me lembro de outros, tá? Cara, eu acho, um levantamento eu acho muito difícil apontar. A gente pode falar sobre a dinâmica do jogo, que eu acho que ela sim muda. O Corinthians tem algumas estratégias. Os jogadores... Como assim? Os jogadores, por exemplo, vamos dar o exemplo do Corinthians, então, especificamente. Os jogadores têm, primeiro, molha o gramado antes. Os jogadores treinam lá pelo menos 2 vezes antes de um jogo. Existe treinamento lá. Os jogadores utilizam e estão acostumados a jogar com a trava de alumínio. Normalmente, hoje, se você for ao campo de futebol, que você vai muito, você pode perceber que poucos jogadores utilizam a trava de alumínio. Caraca. No Corinthians, eles são orientados a utilizar e se adaptar
a trave de alumínio. Então todas essas questões, eu acho que pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Tem até depois eu te passo uma matéria sobre o campo do Corinthians, que ela é bem eu acho que eu vi vocês conversando sobre essa matéria. Ela é bem instrutiva, assim, sobre essa questão do gramado. Mas, enfim, eu acho que isso aí vai ser uma discussão que vai persistir, viu? Hoje, nos estádios que recebem os jogos, os principais jogos do Brasil, são quais? Peraí, o Dineno, como que foi a lesão do Dineno? Foi gramado? Não lembro. Foi... ele dá uma prendida. Ele dá uma... Não é o pubis ainda, foi no jogo... Não, mas ele teve... no jogo no Mineirão, mas eu não consigo falar que o gramado... Não, mas o que a gente precisa destacar é que eu não tô me lembrando agora, gente, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo nenhum lado nem outro, porque eu não tenho a menor possibilidade de opinar. O jogador é que joga, eu acredito que se fosse uma coisa que caminhasse para ser algo muito prejudicial aos jogadores, eu duvido que, por mais que seja empregado do Atlético, que o Rodrigo Lasmar dissesse pros R's assim, aqui, galera, vai ter um baita risco de lesão, mas vamos colocar. Eu duvido. E isso vale também lá no Palmeiras, isso vale lá no Atlético Paranaense, isso vale lá no Engenhão. Mas... Cadu também sofreu lesão em gramado normal. Bem lembrado pelo Daniel. Bem lembrado. Então aqui, é bom, hein, cara? Arena do Atlético lá do Paraná. Lá também é sintético, né? Engenhão, Allianz. São duas em São Paulo. Duas em São Paulo. No Rio, Engenhão. Duas em São Paulo, uma no Rio e uma em Minas. E uma no Paraná. Isso. Sim. É que o Atlético vai jogar a Série B agora, o Atlético Paranaense. Isso. Por enquanto só, né? Só. Esses estádios. Agora, dos principais da Série A, sim. Se nós levarmos em consideração as vantagens que muita gente diz que os times da casa que têm sintéticos levam, não me parece ser algo que tenha sentido. O Atlético Paranaense, por exemplo, tá aí para provar que não. O Palmeiras, o Corinthians teve uma fase muito ruim no começo do Campeonato Brasileiro, jogando lá. No Corinthians é misto. Então, assim, o Botafogo, mais pelo time que montou do que propriamente vantagens pelo gramado do Engenhão. Eu acho que o gramado do Palmeiras vivendo um período de muitas cobranças. E tem time indo lá e ganhando dele, quer dizer, eu não sei. Como é que tá o São Bernardo no Paulistão? O São Bernardo também faz uma boa campanha. Também tem gramado sintético. Parece que faz uma... Eu só queria fechar o meu comentário a respeito do Atlético dizendo que do jogo de ontem eu nem peguei nenhum tipo de anotação para fazer quando a coisa foi começando. Nenhum aspecto tático, como é que foram os setores... Para mim, em jogos como o de ontem, o time precisa de ir lá e conseguir se classificar. Porque eu tinha certeza, havia falado aqui ontem, todos nós havíamos dito das dificuldades que o Atlético encontraria. Campo, arbitragem, muito maiores do que o próprio adversário em si. Tá. Então, o que o Atlético, para mim, claro, precisava de fazer, ele fez, que foi lá, jogar lá e se classificar, mas mesmo assim destaque pro Hulk, que independente da situação do campo, situação, resolveu o jogo. E eu até, quando eu vi a escalação, eu peguei e falei, por que não colocar o Hulk já logo de cara, né? Pra ele tentar resolver logo de cara e evitar mas aí você viu o gramado, evitar o drama, né? Aí foi poupado, mas acabou que ele se esforçou bastante. Um detalhe, ele fala a respeito da cobrança de pênalti dele num vídeo do próprio Atlético, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de onde que eu vi, que foram tantos vídeos rodando, que ele fala a respeito de como ele escolheu a batida, que ele não poderia bater rasteiro por causa do gramado. Então ele bateu alto e mudou o jeito dele de bater, né? Ele bate a bola no ângulo. Se ele bate rasteiro, a bola faz assim, faz igual um fio de ou perde a força e fica mais fácil pro goleiro defender. Tem duas situações. Pois não. Duas coisas. Primeiro, eu queria reivindicar o meu placar, porque o Atlético teve chance e, pra mim, um pênalti não marcado. O lance do Rony com o goleiro Jefferson... Não foi pênalti, eu marcaria pênalti. Desculpa, longe disso. E além disso, o Atlético teve uma oportunidade com o Rony e uma oportunidade com o Gustavo Scarpa. Não é assim que funciona bolão, não, irmão. Os dois falharam na finalização. Não é assim que funciona bolão, tá? Não fosse o gramado, eu acertaria o meu placar e o senhor ficaria bem longe. Eu fico imaginando o Thiago ligando pra Caixa Econômica Federal. Olha, eu fiz 11 pontos aqui na loteca, mas... E aí os caras ouvindo, levando em consideração só 2 detalhes aqui. Não, eu sobre ainda essa questão para provocar os senhores depois. De gramado, sobre essa questão do gramado. Então nós convivíamos com o Engenhão, Allianz e lá na Arena do Atlético do Paraná. Eles não gostam, falam que a gente fale Atlético do Paraná, não.
E aí você faz pra provocar um pouquinho mais. Porque do Paraná, aí o Atlético pertenceria ao Paraná Clube, então ele se incomoda. Então é Atlético do Paranaense, mas eu falo do Paraná porque só para irritar alguns torcedores. Mas vamos lá. Capelanes. Principalmente. Isto posto, essa discussão não tinha ganhado tanta força como agora com a chegada do Neymar. O Neymar questionou e disse que não joga em gramado sintético, o direito dele, não gosta, se ele acha que tem algum risco, né, ele deve ter orientação de alguém para isso e o gosto pessoal. E sobre a bola, né, que o Neymar reclamou da bola da pênalti, né, que não é a bola do brasileiro, é topper, né? Do brasileiro em outras federações, a nossa aqui é topper, né? Aqui em Minas eu acho que é topper, Lá é pênalti, ele reclamou da bola. Então quer dizer, eu acho que do brasileiro é Nike. Ele vai levantar, Nike? Ele vai levantar uma discussão daqui a pouco sobre a bola. E aí outro jogador fala, não, realmente a bola é muito redonda. Então, quer dizer, desculpa, a realidade é outra. Não dá pra muito a isso não, pois não. Só uma última situação sobre o Atlético. O Atlético chegou ontem ao 12º jogo na temporada. Segue invicto, 13 gols marcados, 2 sofridos. Prepara, Elton. É só pra lembrar vocês dois sobre o péssimo planejamento do Atlético. Só pra lembrar vocês dois, a duplinha dinâmica. Se eu não me sobre engano, o péssimo planejamento do Atlético. Meu advogado mandou também uma outra mensagem falando pra eu não entrar com esse assunto com o Thiago. Vamos lá, os ótimos planejamentos na cabeça de vocês. O Palmeiras, 10 partidas, 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Cara, aqui, meu irmão, 15 gols marcados, 7 sofridos. Os ótimos planejamentos, tá? O Corinthians, 11 partidas, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, já perdeu também. 18 gols marcados, 11 sofridos. O Atlético segue com 2 gols sofridos daqui até agora. Quantos clássicos jogados aí por cada um deles? Campeonato, nível mesmo, né? O Corinthians, nível mesmo, né? Paulista e Mineiro, nível mesmo, né? Ô Everton, eu não posso escolher que o Atlético enfrente o Real Madrid no Campeonato Mineiro. Eu até gostaria. Tudo bem, eu até gostaria de trazer o Real Madrid, mas escolher o oportunismo, você pode. Que vier o oportunismo, o Chelsea, o Manchester City. Mas escolher o oportunismo pode. Você quer que eu te prove um oportunismo seu? Você quer que eu te prove um oportunismo seu? Não, não pode não, porque isso aí é irrelevante. Eu quero te responder a pergunta que você me perguntou quantos quando a gente levantava aqui a questão do Matheus Pereira das declarações, lá atrás você disse que não tinha problema. Ontem você falou que tem muito problema. Vou te contar uma coisa. Eu fui induzido ao erro lá atrás. Muito Sabe bem. Quem foi o responsável por tal? André Salles. Pode ir lá procurá-lo. Pode bater na salinha dele e cobrá-lo disso. 11h32 na hora oficial do Brasil. Deixa eu falar aqui. Aliás, gente, ontem eu estava em casa e aí a bola rolando, 18 horas, algo incomum, horário incomum para a prática do futebol, principalmente numa terça-feira. E aí estava lá, quando de repente eu peguei um Ecobir Chopp, um Chopp Ecobir, abri,